Para entender a guerra entre judeus e árabes, não basta olhar para os noticiários. É preciso voltar milhares de anos, até o início da jornada de um homem chamado Abraão. Ele não era só o patriarca do povo judeu. Também é reconhecido pelos muçulmanos como um dos pilares da fé. Mas a história que une e separa esses dois povos começa com um detalhe delicado: sua descendência. Abraão tinha uma promessa divina, mas também uma dor. Sua esposa, Sara, era estéril. É aí que surge Agar, uma mulher com um passado inesperado. Ela não era qualquer serva. Era filha do faraó do Egito, uma princesa. Mas quando viu o poder de Deus proteger Sara diante do faraó, ela abandonou tudo. Escolheu servir Abraão e Sara. E mais tarde, por vontade de Sara, tornou-se concubina de Abraão. O que leva uma princesa a trocar um palácio por uma tenda no deserto. Não foi obrigação, foi fé, foi entrega. Ela viu algo que muitos ignoravam, um Deus que agia com justiça e poder. Enquanto outros zombavam, ela acreditou. E por isso, sua história se entrelaça com a promessa divina. Agar não era só uma peça no plano. Ela foi um elo entre o céu e a terra. Ela carregou no ventre um filho que mudaria a história. E mesmo sendo vista por muitos como inferior, Deus a viu, a chamou e a abençoou. Do ventre de Agar nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão. Um menino forte, determinado, nascido da fé e também da dor. Por 14 anos, ele foi o único herdeiro do patriarca. Mas quando Isaque nasceu, da união entre Abraão e Sara, tudo mudou. A casa ficou dividida. E o ciúme, o medo e a promessa começaram a colidir. Sara enxergou em Ismael uma ameaça ao futuro de seu filho e pediu que Agar e seu filho fossem mandados embora. Abraão ficou aflito, mas Deus o orientou: ouça a voz de Sara. Foi uma despedida dolorosa, mas necessária para cumprir o plano divino. No deserto, Agar chorou. Ismael agonizava de sede. Mas Deus ouviu o clamor. Um anjo apareceu e mostrou um poço escondido, a salvação. A vida de Ismael foi preservada por uma promessa antiga. Deus não esqueceu do filho de Abraão e disse: dele farei uma grande nação. Ismael não seria apagado da história. Seria parte de uma linhagem poderosa. E assim, com lágrimas, milagre e destino, nascia um conflito que ecoaria por séculos. A descendência de Ismael daria origem a povos numerosos. E entre eles, viria o início da linhagem árabe. Um entrelaçar de promessas, escolhas e dores, cujos ecos atravessam os séculos até hoje. Antes mesmo de Ismael nascer, um anjo já havia profetizado seu destino. Disse a Agar: ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Era o anúncio de um espírito indomável, guiado mais pelo instinto do que pela razão. Ismael carregaria a força de um guerreiro e o peso de um futuro turbulento. Ao crescer, ele se tornaria o patriarca de 12 príncipes, fundadores de grandes povos. Sua descendência se espalharia pelas terras áridas, prosperando em meio ao deserto. Mas a bênção da multiplicação também viria com um fardo: conflitos eternos com os descendentes de seu meio-irmão, Isaque. A rivalidade, que começou silenciosa dentro de uma mesma casa, passaria a ecoar em campo de batalha, disputas de fé e guerras por território. Ismael nunca foi um vilão. Foi um filho rejeitado, mas nunca esquecido por Deus. Carregava o sangue de Abraão e a dor de ser separado de sua origem. O tempo passou, mas a profecia permaneceu viva. Mão contra mão, irmãos em confronto, nações em colisão. Essa não era apenas uma história familiar. Era o início de uma linha de tensão espiritual, histórica e geopolítica, que atravessaria milênios, misturando fé, identidade, orgulho e dor. E tudo isso começou com 2 mulheres, 2 filhos e uma promessa feita por Deus. Os anos passaram. Ismael cresceu longe, entre o deserto e o silêncio do afastamento, mas nunca rompeu totalmente com suas origens. Ele sabia, a alma dele ainda estava ligada a Abraão. A Bíblia nos conta que, no dia da morte de Abraão, Ismael voltou. Voltou não como inimigo, mas como filho. Esteve ao lado de Isaque para sepultar o pai, um gesto silencioso de honra e reconciliação. Era como se o passado, por um instante, tivesse encontrado paz. E mais, fontes judaicas dizem que Ismael se arrependeu de seus caminhos.
Deixou de lado os impulsos violentos, reconheceu a missão de Isaac e entendeu que, embora ele fosse o primogênito biológico, era Isaac o filho da promessa espiritual. Essa atitude não apagou os conflitos futuros, mas mostrou que o coração de um homem pode mudar seu destino. Ismael gerou 12 filhos, fundando 12 tribos. Sua descendência cresceu poderosa, se espalhou pelo Oriente Médio e se tornou base para muitas das nações árabes atuais. Isaac, por sua vez, gerou Jacó, que se tornou Israel, pai do povo judeu. E assim nasceu um dos conflitos mais antigos e complexos da humanidade. 2 irmãos, 2 caminhos, 2 povos ligados pelo mesmo pai, mas separados por profecias, dores e escolhas. Até hoje, judeus e árabes compartilham mais do que imaginam. Carregam no sangue a memória de Abraão e nos corações a promessa de Deus a um pai que amava os 2 filhos. Mas o que era para ser bênção se tornou também prova. E a pergunta permanece viva até hoje. É possível a reconciliação de uma ferida que nasceu no começo dos tempos? Essa é a origem. Esse é o legado. E entender essa história é o primeiro passo para compreendermos o presente. Antes mesmo de Ismael nascer, um anjo apareceu a Agar no deserto e fez uma declaração que mudaria os rumos da história. Seu filho será como um jumento selvagem. A mão dele estará contra todos e a mão de todos contra ele. Palavras fortes que carregam o peso de milênios. Essa profecia não era uma maldição. Era um aviso sobre a natureza intensa, livre e explosiva da descendência de Ismael. Um povo com sede de independência, com coragem feroz, mas também marcado por conflitos e instabilidade. E o mais impressionante, essa profecia atravessou gerações e continua se cumprindo até hoje. As nações árabes, ricas em cultura, força e fé, também foram marcadas por guerras, disputas e divisões internas. Enquanto isso, o povo judeu seguia outro caminho, o de Isaac, caminho da aliança, da promessa, da Torá, mas também de sofrimentos, exílios e perseguições. 2 promessas, 2 destinos, um mesmo Deus. Ambos os filhos de Abraão foram abençoados, mas carregaram, cada um peso diferente sobre os ombros. E o conflito entre os 2 se tornou mais do que pessoal. Se tornou espiritual, profético, global. Porque o que nasceu como uma disputa dentro de uma tenda no deserto, hoje ecoa nas ruas de Jerusalém, nos noticiários, nos corações de milhões. A pergunta agora é: o mundo está pronto para entender que tudo começou com uma família, com um pai dividido entre 2 filhos, e com um Deus que amou os 2, mas traçou caminhos diferentes para cada um. Hoje, quando você vê manchetes sobre guerras entre judeus e árabes, quando assiste a bombas caindo, crianças chorando, territórios disputados, entenda, não começou agora. É uma ferida antiga, uma história escrita no deserto, entre lágrimas e promessas. Ismael não foi rejeitado por Deus, pelo contrário, dele veio uma grande nação, dele surgiram povos poderosos, mas ele não era o filho da aliança espiritual, selada com Abraão e Sara. Esse papel foi dado a Isaac. E aí nasceu o abismo. 2 linhagens, 2 destinos, um mesmo sangue, mas separados por escolhas, por caminhos, por visões de fé e de futuro. E isso se espalhou, virou identidade, virou religião, virou política, virou guerra. Só que por trás de tudo isso, ainda existe algo maior, um chamado à reconciliação. Uma lembrança de que todos vieram do mesmo pai. Abraão, o homem da fé, o homem que ouviu a voz de Deus, o homem que chorou pelos 2 filhos, mesmo quando teve que deixar um partir. No fundo, essa história não fala apenas do Oriente Médio. Fala de nós, da nossa incapacidade de perdoar, de como permitimos que o orgulho se torne maior do que o amor, e de como esquecemos que a promessa verdadeira é a da paz. Porque se o início foi marcado por dor e separação, o fim ainda pode ser escrito com reconciliação, esperança e redenção. Mas isso exige coragem. A mesma coragem que Agar teve, que Ismael teve, que Abraão teve. Coragem de olhar para a dor e escolher um novo caminho.